Está aqui conosco no estúdio o deputado federal Antônio Nicoletti. Eu disse no começo que, a princípio, ele foi o único parlamentar que colocou a cara a tapas e assumiu a liderança para convocar a população para um movimento que vai ser feito logo mais às 17 horas no Monumento Garimpeiro, com dois temas principais. De um lado, né, o pedido de anistia para os condenados por conta do dia 8 de janeiro, e de outro lado, um pedido de impeachment do presidente Lula da Silva. Eu quero começar a conversar com o deputado Nicoletti, lhe perguntando qual ou quais são as suas expectativas para o comparecimento de populares logo mais na Praça do Garimpeiro. Bom dia, deputado. Bom dia, Getúlio, bom dia a todos que estão aqui no estúdio da Rádio Folha FM. Dizer para vocês que é um domingão onde a gente acordou animado, entusiasmado, onde a população de Roraima com certeza vai lotar sim a Praça do Garimpeiro 17 horas, porque Roraima sofre muito mais do que os outros estados do país. Roraima é castigada por esse desgoverno Lula e sobre a sua quadrilha do PT, que já tem feito muitas maldades aqui, não só nesse mandato, mas mandatos anteriores. É um estado que o senhor sabe das demarcações de terra indígena, que elas continuam ainda, né, estão sendo fomentadas pelo governo federal. Com isso, os investidores pararam de vir para Roraima, não tem segurança jurídica. Nós temos estações ecológicas, né, aí Floresta Nacional sendo aumentado as suas áreas, tirando áreas do estado que seriam para produção, para desenvolvimento do estado. Nós temos a questão indigenista, que é uma política fraca. Eu fui ali debaixo do viaduto na Feira do Produtor, denunciei, fiz um vídeo. Cadê a FUNAI, que tanto fala, que está dando assistência para os indígenas? Estão gastando milhões e milhões. E só caso de malária aumentou 118% de 2018 para 2024. As queimadas dobraram, foram 97% a mais as queimadas em 2024 também. Nós tivemos também morte de Yanomami, aumentou 333% do governo Bolsonaro para o governo Lula. Então não está funcionando esse desgoverno, principalmente aqui para o nosso estado. Uma fronteira aberta, sem soberania nacional, onde tropas venezuelanas adentram o nosso território e nada se faz. A questão da inflação nem se fala. Hoje a picanha tão prometida pelo Lula, nem ovo a população está conseguindo comprar pelo preço. Aí vem zerando importações de produtos que a gente é o maior exportador. De nada vai refletir, querendo botar o peso em quem? Do produtor rural, naquele que leva o alimento para a mesa. Então, são N fatores, Getúlio, que nos fazem dizer, vamos lá sim pedir o fora Lula. E também com relação à anistia já. Por que anistia? Vocês conhecem a história da dona Cleonice, que tem 57 anos de idade, que é avó, que foi presa com uma Bíblia na mão e condenada a 14 anos de prisão por estar clamando por justiça, por estar clamando por democracia no dia 8 de janeiro. Tem a Alessandra também Rondon, que foi condenada a 17 anos de prisão. Além do mais, o Joelton, lá na Argentina, foi deportado, foi preso também e condenado. Então, a gente precisa, né, fazer cessar essa injustiça, e o nosso grito é por anistia já também nesse domingo 17 horas. Você evidentemente conversa nos bastidores da Câmara. Já há ambiente e votos para que o projeto de lei de anistia, aqui é PEC, né? É projeto de lei ou? Projeto de lei. Projeto de lei seja aprovado no plenário da Câmara? Eu tenho, assim, eu não vou dizer a certeza absoluta, porque parlamentar e político às vezes fala assim, chega lá na hora, faz um acordinho com o governo federal e vai pro não, né? A gente tem visto aí várias votações, reforma tributária, dentre outras pautas aí, que chegaram no Congresso com um patamar de votos e depois aumentou esse voto ou para sim ou para não. Então hoje eu acredito que a população indo às ruas, forçando os políticos, né, que você, eleitor, votou a votar realmente a favor da anistia, eu acredito que esse ato hoje da anistia já, ele é mais um peso, mas a gente sente nos corredores, sim, parlamentares que estão sendo forçados a votar a favor da anistia, por conta das cobranças do quê? Da rede social. Então é um instrumento de rede social, a rádio, onde as pessoas podem livremente, né, até então
livremente expressar aí a sua liberdade de expressão. Então eu acredito que já tem sim um quórum favorável, basta apenas o nosso presidente Hugo Motta, e é um compromisso dele de pautar esse PL da anistia, a gente poder aprovar na Câmara. Aí chegando no Senado, a gente estava falando aqui, já é outro cenário. Então pelo Senado aqui eu não posso falar nada. Do ponto de vista de Roraima, a Folha ouviu todos os deputados federais com relação ao seu posicionamento com relação ao projeto de lei, do projeto de lei da anistia. Dos 8 parlamentares, 6, inclusive você, disseram ser francamente favoráveis e que votariam favoráveis ao projeto de anistia. Um deputado, Albuquerque, disse que dependeria de uma conversa com o líder dos republicanos na Câmara, e eu acho que o líder dos republicanos é favorável. Pelo menos todos os políticos do Partido Republicano dizem ser favoráveis. Então eles têm uma tendência a votar favorável. E a única que não se manifestou foi a deputada federal Helena Lima, também conhecida como Helena D'Azatu, do MDB. Do Senado, tanto o senador Irã Gonçalves quanto o senador Mercedes Jesus disseram que não só são favoráveis, como trabalham favoravelmente. O deputado Chico Rodrigues disse que não sabe ainda, porque não conhece o projeto, que depois é que vai se manifestar. Eu pessoalmente acho que ele vai votar contra, né? Mas então, se Roraima for uma amostra razoável do Brasil, o projeto de anistia passa na Câmara e passa no Senado. Embora, aliás, eu vi ontem uma entrevista de uma deputada do Novo, embora os deputados e senadores falem tanta democracia, e a democracia está longe de passar pelo Congresso Nacional. Ela disse que lá é o autoritarismo do presidente da casa, que pauta o que quiser, conversa com quem quer, né? Tem o tempo dele e não o tempo do povo brasileiro, né? Então parece que esse movimento de rua pode ecoar no projeto da anistia. Com certeza, é pressão, né? Agora, os parlamentares aqui, nós temos 8 deputados federais, a maioria foi eleito também nesse viés de direita, só que assim, eu não me surpreendo se chegar lá na hora e desses 7 votos que a gente está contando aqui, que a gente tem apenas 2 votos aí favoráveis à anistia. Tudo pode mudar. Agora, eu acredito que você, eleitor, que tem que cobrar quem fez um compromisso com você. Eu sempre digo aqui, a minha palavra do meu mandato é coerência, né? Eu tenho coerência no que eu voto, eu tenho posicionamento, não fico em cima do muro, e eu acho importante que a população possa estar cobrando o seu parlamentar. Nós temos um ato grandioso hoje em Copacabana, está começando agora nesse momento, né? Já começou alguns minutos atrás. Teremos um ato aqui em Roraima. Então é importante que você cobre o posicionamento, porque depois que o parlamentar dá seu posicionamento nas redes sociais, que ele fala, ó, eu sou fora Lula, eu sou a favor da anistia, ele já deixou carimbado que ele está com aquele posicionamento. Agora quando você fica, não, eu sou fora Lula, tá, não, eu tô a favor da anistia, mas vamos esperar a votação ainda, enfim, você precisa desse posicionamento, né? E hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo ter através da rádio oportunidade de falar. Você tem aí a questão do seu WhatsApp, sua rede social. Agora, não fique só no Zap. Vá hoje 17 horas na Praça do Garimpeiro e vamos mostrar para o Brasil que Roraima não aguenta mais esse desgoverno Lula, que quer anistia também. Deputado Nicolete, eu disse no começo da nossa entrevista que é sensível e sentida a falta de empenho de outros parlamentares. Nós temos aí 24 deputados estaduais, temos 23 vereadores só em Boa Vista, temos 8 deputados federais, né? E tem ainda prefeito, governador, que são lideranças políticas com mandato. Desses personagens, todos, apenas você assumiu
obrigação de convidar a população. Aqui você atribui a indiferença dos demais líderes políticos que não se envolveram no chamamento dos populares para a reunião, o movimento de logo mais às 17 horas no Garimpeiro. Então, esse silêncio, né, dos outros parlamentares, eu vejo como muitas vezes um medo do Supremo Tribunal Federal, medo da Justiça, não querer se envolver para também não arranhar de repente algum acordo ou outro que tenha lá em Brasília com esse desgoverno federal. Então, eu não forço político nenhum a querer comparecer no ato, porque eu sempre falei que esse ato não é um ato político. Eu tô falando que eu tô chamando o movimento, porque eu sou considerado hoje o político de direita aqui do estado de Roraima, então eu tenho esse dever e tenho essa obrigação com os meus eleitores de chamar um ato, de convocar as pessoas, mas antes de ser deputado federal, eu sou pai, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou um cidadão que paga imposto e que não tô acreditando, né, que a gente possa aí ter uma melhora significativa na economia do nosso país, na saúde pública, na segurança pública. Então, essa revolta minha como cidadão que me faz convocar para esse ato. Né? Os demais políticos que vierem para a praça hoje serão bem-vindos, com certeza. Não é um ato do deputado federal Nicolete, mas sim, eu sou uma liderança de direita hoje no estado que convoco toda a população para estar presente lá e mostrar força. Cada um vai chegar lá, tem seu celular, faz seu vídeo, mostra a grandiosidade do evento, joga nas redes sociais seu pensamento. Agora, a gente sabe que o STF hoje, ele tem essa opressão em cima de quem é da direita. São mandados de busca e apreensão na casa de parlamentares de direita, são perseguições contra atos que eles dizem que é golpe de Estado. Nós estamos vendo agora a denúncia contra o presidente Bolsonaro. Nunca andou tão rápido um processo judicial contra esse do STF, contra o nosso presidente Bolsonaro. Então você vê essas injustiças do Poder Judiciário acontecendo, você vê parlamentares que têm a sua imunidade, seja ela formal ou material prevista na Constituição Federal, sendo rasgado esse direito dos parlamentares, e muitos têm medo de se posicionar. Muitos não falam sobre o ministro do STF, muitos não assinam o pedido de impeachment de ministro. Então eu estou aqui, fazendo o meu papel como parlamentar, mas também como cidadão roraimense. Parece também ausente da preparação desse movimento grupos empresariais, sobretudo ligados ao agronegócio, né? Que, sem sombra de dúvida, foram declarados aí várias vezes, repetidas vezes, como adversários do governo. O presidente Lula não se cansa de desancar, de acusar os empresários do agronegócio como um dos responsáveis pela oposição ao seu governo. Essa apatia, aparente apatia dos empresários ligados a agronegócios, estaria ligada, por exemplo, à apatia do governador Antônio Denário. Eu nem diria nem apatia, né? As condutas últimas do governador Antônio Denário sinalizam que ele hoje, se ele tiver que optar entre apoiar uma possível, embora difícil, candidatura de Bolsonaro e Lula, é bem possível que ele apoie a candidatura de Lula. Ele disse isso aqui, mais ou menos indiretamente em entrevista aqui. A conduta do governador terá influenciado a aparente apatia dos empresários do agronegócio? Eu começo falando aqui, Getúlio, que para mim hoje o governador Antônio Denário é da base governista Lula, né? Para quem vai num ato de posse do Alexandre Padilha e da Gleice Hoffmann e aparece lá, né, na mesa de honra, vamos dizer assim, sem mesa, mas numa cadeira, ali em cima da tribuna, né, do Palácio do Planalto, isso é um tapa na cara da sociedade roraimense. Um governador que hoje dele elegeu em 2018, que estava com ele em 2022, eleição novamente, eu não estava tão afinado, mas vi que era um governador de direita ainda, apoiando as nossas pautas, e que estava apoiando o presidente Bolsonaro, e que agora chega do nada, e você parece que virou a casaca. É como se eu fosse internacional no Rio Grande do Sul, amanhã eu estou vestindo a camisa do Grêmio. Não existe isso, tem que ter posicionamento. A gente sabe que ele não vai deixar de ir até os ministérios, que ele precisa conversar com os ministros. Agora, isso é uma declaração de que ou ele está precisando de ajuda no judiciário, porque ele tem aqueles processos de cassação e foi lá tentar fazer alguma interlocução, desespero, ou então realmente abandonou o povo roraimense. Porque a gente vê mais o governador em Brasília
do que o governador aqui no estado. Então, quando eu falo sobre processo de cassação, não me entendam mal. Eu não estou pedindo a cassação do Denário. Eu estou querendo que julgue logo esse processo, que o governador não tem cabeça para comandar mais esse estado. Tá um caos na saúde aqui, tá um caos na segurança pública, né? Então, assim, várias coisas não acontecem no estado por falta de uma liderança política, que é o nosso governador, que está sem cabeça. Qualquer um estaria sem cabeça para pensar e governar o estado, tendo 4 processos na mão dos ministros. Então, quando a gente verifica o agro um pouco ausente, mas eu visitei empresários do agro e eles estarão lá, eles não estão se expondo. Por que eles não estão se expondo? Porque também o governador, que é do agro, que defenderia a bandeira, não está dizendo, pessoal, vamos pro movimento. Então tem muitos com ligações ainda com o governo Antônio Denário que estão ali ficando no bastidor. Mas o Murilo da ProSoja estará presente, fiz esse convite para ele, vários outros empresários, vou até aqui resguardar o nome de alguns empresários, mas estarão presentes no ato como cidadão roraimense também. Então, digo para vocês aqui, o agro tem sofrido muito desse desgoverno. O Plano Safra que eu diga, Lula tinha acabado com o financiamento do Plano Safra. Voltou atrás porque nós, da frente parlamentar, fomos lá, pressionamos o governo e ele voltou atrás com os financiamentos para subsidiar essa questão do crédito para o nosso pequeno, médio e grande agricultor. Nós temos demarcação aqui em Roraima de terra indígena. Quem vai ser prejudicado é o agro aqui de Roraima. E eu estava agora numa frente parlamentar do Brasil Competitivo, Getúlio, e é importante dizer aqui que precisa da indústria, da agroindústria. Não só grãos, produção de grãos. Precisamos instalar indústrias aqui dentro do estado. O governador não se fez presente, mandou um secretário dele, mas a importância da gente qualificar. O pessoal da Serra Verde estava lá falando que no início foi muito difícil, teve que qualificar algumas pessoas e trazer pessoas de fora para implantar uma indústria aqui dentro do estado. Então, cadê política pública para a gente qualificar logo o nosso povo? Para que a gente possa trazer indústria de laticínios, que a gente possa colocar mais indústrias aí da agroindústria. Então é importante hoje a gente ter esse pensamento que o agro precisa também ir para a rua. O agro precisa participar e frear esse desgoverno Lula. Bom, de qualquer forma, o governador, ao não embarcar nesse movimento que é de direita, agora você não acha que o movimento está muito mais do Bolsonaro do que da direita? Não, eu acho ao contrário. Hoje eu não tô aqui clamando, você que é bolsonarista, venha pro ato. Não, eu sou aqui transparente com toda a população, apoio o presidente Bolsonaro, estou na União Brasil, mas isso aí não interfere na minha decisão. Se o presidente Bolsonaro for candidato em 2026, eu tô com o presidente Bolsonaro e não abro mão, isso aqui é fato. Agora, o presidente não estando, a gente vai ter que ter outro candidato da direita. Então, não sendo Bolsonaro, sendo outro candidato, a gente vai analisar e com certeza vai estar apoiando também. Então, esse ato de hoje é fora Lula, anistia já. Se você é centrão, se você é centro-direita, vá pra rua também. Você tá satisfeito com o preço hoje do tomate no supermercado? Você tá conseguindo tomar cafezinho de manhã cedo? Você tá conseguindo hoje deixar seu filho brincar numa praça? Tem segurança hoje para as nossas famílias? Como é que tá a saúde? Como é que tá a questão indigenista no nosso estado, índios morrendo aqui de malária e o governo aplicando milhões em horas boas de empresa A, B, X e a gente não vê resultado nessa política indigenista? Então, assim, eu acredito hoje que esse ato não é um ato bolsonarista, ele é um ato da direita, de pessoas que estão insatisfeitas com o governo Lula e estão também querendo apoiar o anistia. Falar em anistia, qual é a sua sensação com relação ao julgamento do STF relativamente à primeira turma, que já está marcado rapidamente ao início do julgamento do Bolsonaro de mais 32 réus? Qual é a sua expectativa? Então, vamos ser bem transparente aqui, que eu não fico em cima do muro, né? A expectativa é que todo brasileiro já sabe. Há uma perseguição clara politicamente contra o presidente Bolsonaro e que vai haver uma condenação do presidente e que vão prender o presidente Bolsonaro. Alguém tem dúvida disso? Esse jogo já está armado há tempo. Agora a gente não sabe quando. A gente não sabe quando. Vão prender logo o primeiro semestre, segundo semestre, vão deixar para o ano que vem, vão ficar deixando o presidente sangrar. Só que aí cabe a nós, que estamos vendo essa injustiça, e as ruas, e a luta, a manifestação pacífica para dizer, peraí, STF, para aí, que o presidente Bolsonaro está sendo injustiçado, porque só no rito processual já está diferente. Então nós temos lá o pessoal da Lava Jato, pelo amor de Deus, o pessoal da quadrilha do PT sendo absolvido agora, deixando de pagar multas bilionárias dos irmãos Batista, pô. Eram para pagar 10 bilhões, foi cancelado o acordo de leniência deles, estão absolvidos.
estão aí comprando empresas de energia, e a gente agora vai pegar a energia da Venezuela. Vocês sabiam que a Âmbar Energia é dos irmãos Batista? Lula fez um acordinho com eles. O que está acontecendo? Estão vendendo energia agora para o Brasil. Quem? Aqueles que estavam ali denunciados e condenados pela Lava Jato. Então, realmente, o que acontece hoje, Getúlio, é fora da curva. O judiciário está atropelando o processo contra o presidente Bolsonaro. Marcou para o dia 25. Então, eu entendo, a primeira turma, que a gente sabe ali quem são os exponentes, né? Ali tem Zanin, tem Alexandre de Moraes, ali acho que tem... Carmen Lúcia. Então tem Flávio Dino, é só casca dura. E marcar para o 25 para dizer, receba a denúncia ou não recebo. Após isso, né, a denúncia sendo recebida do presidente Bolsonaro pela primeira turma, aí vai correr um processo de instrução, para depois ter o julgamento. Mas a gente sabe que se já foi tão curto esse prazo para receber ou não a denúncia, vocês imaginem, né, o processo de instrução, a gente vai ter que ter testemunha, vai ter que rolar mais provas e fatos ali, para que possa realmente eles terem essa análise, né, e a primeira turma vir a julgar. Então realmente eu acho que a gente precisa frear um pouquinho esses abusos. Agora, não é só manifestação de rua, né, Getúlio? Cadê o Senado Federal? Cadê os parlamentares para estarem gritando, para estarem clamando, para estarem travando projetos do governo, para dizer, não, peraí, vamos travar isso aqui, governo, vai lá. Chega no seu amigo ali do lado, atravessa a rua, converse com ele aqui para parar com esse tipo de perseguição. Eu acho que a gente tem ferramentas políticas hoje para controlar um pouquinho esses abusos do Supremo Tribunal Federal. O julgamento, junto com o julgamento do Bolsonaro, também está a tentativa do PT de impedir a posse do Eduardo Bolsonaro na presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O PT vai conseguir esse intento? Se Deus quiser, não, porque regimentalmente a gente tem a primeira pedida para a maior bancada. Quem é a maior bancada hoje? É o PL dos deputados federais. Então o PL vai pedir a comissão que ele quiser. Não tem como o Gumota chegar lá num acordo e atropelar isso aí. Então o acordo já tinha sido feito lá atrás, que o PL tem a primeira pedida e será mantido ao PL. Então o PL vai pedir sim a Credem, e pedindo a Credem ele vai colocar o Eduardo Bolsonaro, aí tem uma votação, é claro, que interna ali na comissão, para ser o presidente da Credem, que é tanto Relações Exteriores quanto Defesa Nacional. Que isso é muito importante para o Eduardo, que está indo para fora do país, está indo nos Estados Unidos, na Europa, falar um pouquinho da ditadura do judiciário aqui, da ditadura que a gente está sofrendo aqui também no Executivo. Então eu acredito hoje, e eu estarei, acho que também nessa comissão, já solicitei para me fazer parte da Credem, porque eu acho que hoje um desses freios do judiciário vai passar também pela Credem. A possibilidade do Supremo determinar a retenção do passaporte do Eduardo Bolsonaro? Infelizmente há, né? Hoje no Brasil eu não duvido mais de nada do judiciário. Se me perguntarem aqui, né, se tem como tirar o passaporte de um deputado federal, eu vou dizer que o judiciário hoje ele tá podendo tudo, né? Tá passando dos limites da própria Constituição. Então hoje de nada adianta uma Constituição para eles estarem analisando se é constitucional ou não. Na verdade a Constituição é o STF hoje, né? Infelizmente essa é a nossa realidade. Então eu acredito que eles querendo reter o passaporte do Eduardo vão reter. Mas aí eu acredito que vai haver com certeza aí por parte da defesa do Eduardo, né, argumentos suficientes para a gente poder conseguir barrar esse tipo de sentença dada pelo STF. E terá uma repercussão com internacional terrível para o Brasil. O presidente de uma comissão da Câmara de Relações Exteriores ter o seu passaporte retido. É algo que aí acho que não sei se o STF vai pagar para ver o resultado. Vamos ouvir algumas das contribuições. Dona Lourdes Nicolete, que é a mãe do deputado, manda um coraçãozinho aqui. O Acácio Salles, deputado mais atuante de Roraima, sempre lutando pelo nosso estado. O Fábio Almeida diz: Nicolete, os organizadores da tentativa de golpe devem responder pelos seus crimes, incentivados pelos políticos que tu apoia. No dia 8/1, as pessoas não oravam, elas pediam intervenção militar. Então, responder aqui ao nobre colega Fábio Almeida, que são pais e mães de família, que a maioria estava lá numa manifestação pacífica, gritando o grito delas de liberdade de expressão, numa democracia que era para ser
a nossa cara do país, que não é hoje. Aquelas que danificaram o patrimônio público, Fábio, nós temos pena já no Código Penal, é de 1 a 3 anos, pena de detenção e multa. Como é que o STF está dizendo que é tentativa de golpe para aquelas pessoas que nada danificaram, que nada fizeram realmente atentando contra a nossa democracia? Está previsto ali expressamente. Pega o Código Penal e vai dar uma lida lá, de 1 a 3 anos. Aí você tem ali 17 anos, 14 anos, de pessoas que estavam com Bíblia na mão. Tu acha isso justo? Aqui ninguém está dizendo para não condenar ninguém. Aqueles que depredaram, que tem lá imagens, que foi comprovado, vamos lá, vamos analisar o que está dizendo a lei. Não vamos além da lei, inventar outros crimes que não aconteceram. Então é apenas isso. Ninguém está tapando o sol com a peneira aqui, dizendo que ninguém tem que ser condenado. O que não pode é essa injustiça que está sendo feita aí pelo STF. O Amadeu Catarino diz: fora Lula ladrão. O Alisson Gundi Magalhães: parabéns, deputado, pelo seu posicionamento. O Fábio Almeida diz ainda: você defende, Nicolete, que 9 parlamentos seja instância revisora das decisões judiciais? Eu não entendi o 9 parlamentos. Acho que deve ser que o parlamento seja, pode né? ser. Seja a instância revisora de decisões judiciais? O que a gente tem que fazer é cada um dos seus poderes ser independente e harmônicos entre si, que é o que diz a Constituição. O que está acontecendo hoje é o judiciário legislando, meu amigo Fábio Almeida. Hoje não é o legislativo que está revendo decisão judicial, não. Hoje a gente aprova um marco temporal, meu amigo. No outro dia está o STF lá dizendo que não existe o marco temporal. A gente diz, nós somos contra o aborto, não pode fazer o aborto. Está lá o STF decidindo sobre aborto. A gente diz, a gente não quer droga nenhuma aqui no país. Chega lá o STF diz, não, tá liberado 40 gramas de maconha, vamos fumar maconha. Isso é legislar pelo judiciário, coisa que nós não estamos fazendo no Congresso. Hoje até concordo contigo em parte aqui, eu vou dizer assim, hoje de nada está adiantando ter Congresso Nacional, porque hoje as decisões todas, Getúlio, estão sendo do STF, e a gente está vendo o Congresso inerte, omisso ao que está acontecendo no nosso país. Essa história, viu, Fábio, que eu deixo entrar aqui nessa polêmica, da justificativa do Supremo dizer que está legislando porque o legislativo não cumpre o seu papel. Eu já ouvi várias versões e concordo com elas, que se o legislativo não está abordando determinada questão nacional é porque o legislativo entende que não está na hora de abordar. E é o legislativo quem faz as leis, não é isso? Perfeito, é a nossa função legislar. O Fábio, o Alan Severiano diz: o evento fora Lula sai às 17 horas? Confirmadíssimo, 17 horas, Alan está convidado para participar conosco lá na Praça do Garimpeiro. O Fábio Almeida diz: você votou a favor da lei de tentativa de golpe, Nicolete. Tu te arrependeu? Te arrepende? Eu não sei qual a lei que ele está falando aqui, que eu não teve votação de nenhuma lei de tentativa de golpe ainda. André Nicolete, parabéns pelo posicionamento, é isso que precisamos no Congresso. Abraço, minha irmã Andréia. Vamos agora ao WhatsApp. Lá, um monte de gente aí. Vamos lá. Dona Judite Jadimar. Bom dia. Uma pergunta para o deputado federal Nicolete. É verdade que a Petrobras já é chinesa ou ainda é nossa? Uma boa pergunta. O que eu tenho para te responder, Edmar, é o seguinte: o maior rombo da história das nossas estatais está nesse desgoverno Lula. São mais de 3 bilhões de reais de rombo nas estatais, seja na nossa querida Petrobras, seja também dos nossos Correios. Então, infelizmente, né, sempre crucificando o presidente Bolsonaro, dizendo que queria realmente ali vender as estatais, que não estava dando lucro, e agora devem concordar, porque a gente está pagando essa conta. Quem paga esse rombo? Você acha que é quem está pagando o preço alto do combustível lá na ponta? Quem é que está pagando o rombo dos Correios? É você, cidadão, com pagamento de impostos. Então é um tapa na nossa cara, né, ter esse rombo nas estatais aqui e condenar o presidente Bolsonaro, que privatizou, né, algumas estatais e estava tentando privatizar outras. Aliás, é um programa de privatização que veio desde dos tempos de Collor, né? Não é a privatização, não é. Vamos lá, o Paulo André diz: está aí a explicação do porquê o nobre Fábio Almeida nunca ganhou uma eleição no estado. Ele é fora da curva
com sua ideologia. Paulo André. Vamos lá, Feliz, bom dia Getúlio, o melhor seria a população eleger a Catarina Guerra como deputada federal no lugar desse Nicolete. A Eduarda é que está dizendo isso. O Luiz mandou uma mensagem de áudio. Essa invasão dos 3 poderes do dia 8 de janeiro, isso não foi nada errado. Não, eles fizeram porque em protesto contra a transparência das urnas eletrônicas. Culpado quem foi? Se não foi o judiciário que não deu transparência das urnas eletrônicas, eles é que devem pagar por todos esses processos, é eles que não deram transparência. E o povo viram que estava errado, não tiveram a transparência e fizeram quebra-quebra para ver se conseguiam a transparência das urnas. Esse foi o motivo, mas eles não querem saber disso. Pois é, Luiz, o homem do povo aí tem seu diagnóstico. Na verdade, as pessoas simples, elas têm um tipo de raciocínio que foge às vezes muito dos sapientes, né? Se realmente tivesse sido aprovado a impressão do voto que permitisse a auditoria, esse assunto teria morrido. Não teria nem começado, né, o Getúlio? Luiz está certo nesse raciocínio dele. Perfeito, perfeito. Eu, por exemplo, era a favor do voto impresso. O que vai prejudicar, né, a questão do nosso sistema eleitoral? O voto impresso é um instrumento a mais de você poder comprovar. Eu votei digitalmente, mas tá aqui conferindo, tá aqui na cédula do cidadão Nicolete, ele fez a votação dele também, então acabou. Tava lá sendo apurado, não teria o ato do dia 8, teria perdido dizendo, perdi realmente aqui, dentro das 4 linhas. Não é à toa que o voto impresso permitiu revelar a farsa da reeleição do Maduro. Não tivesse a impressão das atas, que nunca foram nem mostradas. Nem mostradas e a oposição, por esse motivo, né, não tivesse retido aquelas que ele conseguiu reter. Isso. A eleição do Maduro estava até hoje inquestionável. Perfeito. A Marilete Alvorada diz: graças a Deus nós temos 3 poderes para poder manter a ordem do Brasil e tirar todos os corruptos. Tomara, né, Marilete, que você tenha razão, que realmente os 3 poderes estejam todos aí empenhados em acabar com a corrupção. Não é o que a gente tem visto aí nos últimos tempos. É o Supremo anistiando os condenados na Lava Jato, é o Supremo anulando o julgamento dos condenados na Lava Jato, é o Supremo restabelecendo direitos políticos de políticos corruptos que tiveram a ficha suja contaminada, enfim. A ficha contaminada que virou ficha suja, né? O Gilvan diz: bom dia, doutor Getúlio. É o Gilvan, motorista de aplicativo esse deputadozinho, paraquedista, ele não cansa de passar vergonha. Perdeu para o prefeito, nem é candidato e pode ser só que vai ser os babões dele. Então, eu até vou mandar aqui uma respostinha pro Gilvan. Gilvan, bom dia para você, que tem um dia abençoado. Você é motorista de aplicativo, não é? Será que o preço da gasolina tá hoje boa para você continuar trabalhando como motorista de aplicativo? Será que aquele monitoramento do Pix que esse desgoverno Lula queria fazer não era para realmente controlar as finanças de todo o povo brasileiro e ficar taxando cada vez mais? Como é que tá aí na feira da sua casa quando você vai no supermercado? Não tem inflação? Você tá conseguindo comprar picanha, o tomate, a batata como comprava? Eu acredito que não. Então, se as coisas não estão boas, você tem que realmente não focar. Se você não votou no deputado Nicolete, não tem problema nenhum. Mas a questão aqui não é se o Nicolete é bom ou é ruim. O que a gente está falando aqui é sobre um desgoverno Lula que está hoje deixando a população oprimida, que a população hoje não consegue mais viver como vivia anteriormente. Então, é essa a questão. E conte comigo, que eu estarei defendendo essa categoria dos nossos motoristas de aplicativo, que são pessoas, pais de família, que precisam trabalhar, para que a gente possa diminuir o preço do combustível e que vocês possam ter aí o seu lucro devido e que a gente baixe essa inflação para todos viverem melhor. O Nivaldo mandou também um áudio, vamos ouvi-lo? Bom dia, doutor Getúlio, aqui é o Nivaldo aqui do Bela Vista. Perguntar para o deputado a respeito da nossa PEC, como é que está a nossa PEC, se ele já se reuniu com a bancada a respeito, né, dessa PEC aí,
E a nossa PEC está ficando de lado. E a outra situação que eu quero perguntar para ele é a respeito do que ele está achando dos 527 deputados que agora querem colocar. Que o custo vai ser de quase 50 milhões, né? Que é 46 milhões, né? Aí eu queria saber dele dessa situação. Ele cobra mais, né? Como é um deputado agora que um presidente que é um pouco mais sensível, e a respeito disso aí cobrar também dos senadores dos impeachment também dos ministros também, não só adianta só de um, de todos. Tá, é importante falar aqui sobre a PEC 47, né? Então ela foi aprovada no Senado, o Arthur Lira, ele engavetou essa PEC 47, que dá aí o direito dos nossos servidores que trabalharam, estendendo 5 anos, né? Antes o direito era de 88 a 93, agora é de 93, 5 de outubro de 93 a 5 de outubro de 98, né? Tenham trabalhado 90 dias ininterruptos ou não. Então estamos já em conversa com o Hugo Mota, que é o nosso presidente. Então não é só a PEC 47 que foi engavetada pelo Arthur Lira, tem a anistia, está engavetado, dentre outros projetos também. O orçamento nós não votamos ainda. O orçamento desse ano, pessoal, nós não votamos ainda no Congresso Nacional. E agora o Davi Alcolumbre viajou com o Hugo Mota, ficou só para abril, para votar na comissão e depois votar numa sessão conjunta do Congresso Nacional. Um ouvinte já perguntou então, se era dia 19. Não vai ser. Já não vai ser mais, já ficou para abril. Então, assim, na história, eu acho que só em 94 que foi tão longe a votação de um orçamento para o ano seguinte. Então a PEC 47, eu sou um defensor, tem o pessoal que é ex-militar do Exército Brasileiro, que a gente vai colocar uma emenda para vocês fazerem jus também. Então quem era das Forças Armadas nesse período, a gente vai colocar essa emenda. É um compromisso nosso que a gente está pressionando, está falando, mas entendam, as comissões ainda elas não foram instaladas. O presidente Hugo Mota não votou o orçamento ainda, então a gente tem algumas pautas na frente ainda, mas não foi esquecida a PEC 47. Contem com o deputado federal Nicoletti, que vocês fazem jus desse direito, e nós vamos com certeza aí fazer a aprovação dessa PEC lá na Câmara Federal. Para onde viajaram Hugo Mota e Davi Alcolumbre? Estão indo para a Europa em encontros internacionais aí. A agenda deles acho que não foi aberta ainda, né? Mas são convites, e acompanhando o presidente Lula nessas visitas. Se eu não me engano, ia pro Japão também. Japão, eu acho que tem várias agendas aí. Eu sei que são 10 a 12 dias que vão passar fora. E eu só não comentei sobre a questão dos deputados, né? Então, aumentar deputado, isso é um tapa na cara da sociedade. Pelo amor de Deus, já tem 513 deputados. E se colocar no fiel da balança aí, nem 10% estão trabalhando. Você não vê deputado trabalhando, não vê questionando, não vê colocando recurso, não vê fiscalizando, não vê legislando. Então 513 já é um número assustador. Aí quando fala 8 deputados para Roraima, pessoal, nós temos 8 deputados em Roraima para 15 municípios. Pelo amor de Deus, já é muito deputado para um estado pequeno como o nosso. Você quer colocar mais deputados? Isso é um tapa na cara de você que é cidadão pagador de imposto. Então a gente não concorda, assim como não concorda essa decisão do STF de mudar a regra eleitoral para trocar deputados. Então eles estão trocando deputado, né? Lá no Amapá parece que estão trocando 3 a 4 deputados dos 8. Nessa nova contagem da sobra eleitoral. Inclusive a Sônia Api, que é uma das parlamentares. Que é do PL, que é a oposição lá e que é uma deputada atuante, né? Isso, foi retirada agora. Como é que a STF está se metendo numa eleição de 2022? Não pode isso acontecer no país, é a piada que está acontecendo. Quer dizer que você é contra o aumento de deputados. Para mim tinha que era diminuir o número de deputados. E contra também essa decisão do STF. Contra essa decisão absurda do STF. Mudando uma regra eleitoral de uma eleição que já passou. Já passou. Nós aprovamos a regra eleitoral para 2022. Veio 2024, eles mudaram o entendimento, beleza, mudou o entendimento, estava valendo para os vereadores de 2024. Agora, voltar a retroagir para 2022? Aí tá legislando. Quando eu falo que o judiciário tá legislando, é porque tá legislando na cara dura. E a gente não tem ninguém para poder combater esse abuso. A impressão que dá às pessoas que estão fora desse processo decisório é que o Supremo está realmente decidido a esticar a corda. Parece até que interessa ao Supremo quebrar a ordem institucional, e aí eles tomam decisões todas no sentido de esticar a corda de acachapamento do poder legislativo. Com certeza, se gerar o caos para eles é muito melhor. Estão com a caneta na mão, tomando decisões que não precisam mais de legislação, né? Hoje é muito simples, né?
a gente vê a questão agora de estender pós-mandato a questão do foro privilegiado para os parlamentares. Eles querem pegar parlamentar de qualquer jeito, quer deixar preso o deputado e senador. Só que assim, pessoal, vão lá, raciocina comigo, vocês que estão escutando a rádio. Vejam bem, se a gente não escolher hoje um candidato ficha limpa, 100% ficha limpa, não vai adiantar ter deputado e senador com o rabo preso. Vocês não entenderam ainda? Nicolete é 100% ficha limpa. Eu tô falando aqui dos abusos do STF porque eu não tenho medo. Agora, se eu tivesse 2, 3 processos de corrupção nas costas, eu estaria quietinho, caladinho, assim como outros parlamentares estão. Então a gente tem que tomar vergonha na cara e eleger, apesar de você aí, muitas vezes é cargo comissionado de político, né? Político tem milhões e milhões de cargos comissionados, mas vamos criar vergonha na cara. Vamos eleger pessoas que possam lutar pelo que a gente quer, porque senão a gente não vai sair desse sistema, porque o STF tem os parlamentares na mão. No momento que o cara quer falar alguma coisa, ele, opa, bora adiantar esse processo aqui, recua dali. Então realmente é uma moeda de troca que a gente tem hoje. Essa extensão da condição de privilégio de foro para ad eterno, toda a vida para frente, quer dizer, você é deputado hoje, amanhã não serão, mas você será julgado pelo STF. Isso não é uma única forma de dizer para os parlamentares, olha, cuidado, porque você pode ficar de rabo preso pro resto da vida. Pro resto da vida. Perfeito, é isso mesmo. Então, essa perseguição. Pense 2 vezes antes de falar alguma coisa ou de votar alguma coisa. Você entende essa extensão assim? Foi o que eu acabei de falar, Getúlio, é isso mesmo. É deixar ali sempre o parlamentar que tem algum rabo preso, né, na mira deles, para eles poderem estar controlando a questão dos processos judiciais numa única instância, que é o STF. Não votar por um rito normal, você passar primeira, segunda, terceira instância para ser aí condenado nas instâncias e por último o trânsito julgado quando não tiver mais recurso nenhum, né? Então quer dizer assim, tem hoje um rito processual para alguns e nós vamos colocar diferenciado aqui para os parlamentares para ficar na nossa mão também. Entre outras coisas, é preciso dizer que um parlamentar sério, quando perde o mandato, ele fica longe de Brasília. Mas se ele, como ex-parlamentar, for processado pelo Supremo, o custo de defesa é muito maior. Uma coisa é um custo de defesa numa primeira instância, onde ele pode pegar um advogado local que ele conheça, outra coisa é contratar um medalhão de Brasília para fazer uma defesa no Supremo. Aí a conta é muito cara, né? É muito cara, né? Nem todos ou quase ninguém pode pagar. Verdade. Bom, são 10h41. Eu vou tem ainda no WhatsApp, vamos lá. Doutor Getúlio, uma pergunta, ele já respondeu, viu? Do Gerson. Ele já respondeu. O Zé Lourival mandou um áudio, vamos ouvi-lo? Tem votação de nenhuma lei de tentativa de... Bom dia, doutor Getúlio Cruz e ao nobre deputado Nicolete. Eu vou dar minha opinião a respeito de tudo que está acontecendo no Brasil e sobre o negócio de manifestação. Vejam só, acho que todo brasileiro, todas as pessoas têm o direito de se manifestar a favor, contra qualquer governo, etc. Mas eu sou o tipo da pessoa que eu só acredito vendo. Eu acho que é válido a manifestação, tudo mais, aquela coisa toda e tal. Mas eu assim, no Brasil, se tratando de Brasil, onde a maioria dos políticos são corruptos, eu acho que não dá em nada não esse negócio de manifestação pelo Brasil e principalmente aqui em Roraima. Porque, assim, vai pra frente, aí quando vai lá, chega lá, o governo manda articular tudo, de repente, não sei quantos milhões para cada deputado, para cada senador e tudo, aí dá em nada. Ou seja, eu acho que essas manifestações hoje, aí, negócio de fora Lula, aquela coisa, é só perca de tempo. Porque o pessoal na hora H, na hora de votar as coisas, se vende, mas não adianta nada, certo? Essa é a minha opinião. Não vai dar em nada. No tempo da Dilma ainda deu aquela impeachment, porque ela queria botar o pé na parede, não queria negociar com os políticos, aquela coisa toda. Mas no caso do Lula, que o Lula é raposa velha, macaco velho, que é maleável, não dá em nada isso aí. É a minha opinião, vai desculpando aí minha franqueza, mas eu acho que é desse jeito aí. Eu tenho que concordar com ele em parte, com o seu José, né? Obrigado aí pela sua opinião também, José. Com relação a não vai dar em nada porque o eleitor se vende lá na ponta e porque o político também se vende. Só que a gente precisa conscientizar as pessoas, né? Isso aqui é um movimento para conscientizar, para você levar seu amigo, para você levar seu familiar,
para ir lá dar um grito de fora Lula, de anistia já, ir lá em conversa com o povo, ele se entusiasmar e dizer, não, dá pra gente votar em político sério, nós precisamos a partir de agora escolher o nosso político certo. Então, se não escolher o político certo, com certeza a gente não vai mudar, porque esses acordos realmente existem, viu? O Raimundo mandou Raimundo Asa Branca, né? Raimundo Asa. Vamos ouvi-la? Olá, bom dia, doutor Getúlio, Raimundo Asa Branca. Então, bom dia, o Nicolete. Nicolete, essa chamada do Brasil inteiro ir pra rua, Natanel, tem 4 anos que o Bolsonaro faz isso, não acontece nada. Vocês têm que ter um cara de direita que tenha coragem de chamar o Brasil para parar o país. Parar o país. Chamar para ir pra rua, o pessoal vão. Enquanto isso, o pessoal de esquerda em Brasília fica tomando uísque, pode assistir pela televisão, os caras de direita sendo peixe na rua. Porque essa é o que acontece. Não vai acontecer nada, como tantas outras que já fizemos. Agora, chama o povo brasileiro para parar o país. Parar. Aí eu quero ver se eles aguentam mesmo uma semana. Mas assim, acho que não vai para frente, não. Essa é a minha opinião, Raimundo, aqui do Asa Branca. Beleza, Raimundo? Não, essa Tereza Raquel é fake news. Então, eu Raimundo, conheço essa história. É importante, né, destacar aqui essa questão de parar o Brasil, né? Então, assim, eu não tô aqui para incentivar nada, não, o Nicolete quer parar o Brasil. Mas aí são movimentos que vão surgindo, né? Eu acho que o movimento que a gente viu que realmente parou o Brasil é dos caminhoneiros, né? Quando você coloca o caminhoneiro que está na estrada pagando o preço do combustível que naquela época estava revoltado, disse, agora vamos parar essas carretas aqui nas rodovias, aí parou o Brasil. Aí teve PRF, aí botou não sei quem, polícia no meio e tal, assim, aí já começa a agressão, começa... Então, assim, é difícil falar hoje de como parar o Brasil. O melhor seria na hora da urna, de você apertar ali o númerozinho do seu candidato. Se a gente quer mudar, é isso. E esses movimentos aqui, é como eu tô falando, é para que a gente possa gerar novas pessoas que acreditem que pode haver mudança. Então não é, vamos parar o Brasil. O movimento não para? Não vai parar, mas a gente está mostrando que o povo está revoltado, a gente está sensibilizando o político que não participou desse ato a participar também, Getúlio. O Elson Gomes diz assim, governador Denário envergonha o estado de Roraima, tanto do lado do PT, tanto do lado do PT, defendendo a agenda work. O Cássio Salles, hoje o evento às 17 horas na Praça do Garimpeiro, Alex Melo falou que foi cancelado. Isto é fake ou fake? É fake da fake da fake da fake, né? Alex Melo publicou na rede social dele aí, passou dizendo que o evento estava cancelado. A gente respeita a posição ideológica dele, ele é esquerdista mesmo, nato, né? Mas assim, não pode fazer isso com o movimento onde a gente realmente está levando com seriedade, onde as pessoas vão 17 horas para a Praça do Garimpeiro. Então ele foi infeliz na publicação dele, mas com certeza não está atingindo a maioria das pessoas, não. Então hoje é verdadeiro que vai haver o ato, 17 horas, Praça do Garimpeiro. De fato ele publicou? Publicou. Alex Melo, ele faz o quê? O Alex Melo, ele trabalha como blogueiro, eu acho, né? Trabalha com rede social. Acho que, não sei se ele faz publicidade de alguns políticos e tal, aí tem acho que algumas outras páginas que não estão no nome dele, mas que fazem divulgação também. O Vânio Brito, deputado de Colete, é a voz do povo pelo café mais barato. Aqui meu bairro Centenário, o Mercadinho, está saindo a R$16, hashtag fora Lula. O Fábio Almeida Getúlio, a decisão do STF define que os crimes cometidos durante o mandato vinculam a instância em que são referenciados. Pois é, uma extensão, né, Fábio? Porque, na verdade... Na verdade, não foi votado ainda, né? Está em análise, vai ter vários votos, então vai mudar muita coisa aí. O que eles estão falando agora, de repente, não vai ser a realidade do que eles vão vincular. Mas que já há esse interesse, que vai ter esse julgamento para modular, com certeza vai ter. Ô Fábio, essa história de vincular o mandato à apuração, ela diz respeito ao mandato popular, viu, Fábio? A ideia é que, com foro privilegiado, um político no exercício do mandato não possam ser atingidos por decisões de primeira, segunda instância, apenas por questões políticas, Quando ele sai do mandato, não se pode alegar que a apuração contra ele afeta a vontade popular.
é diferente, não é, Nicolete? Perfeito. E assim, vão inventar uma perseguição política depois que o cara saiu do mandato. Ele vai dizer, não, vamos voltar lá pro ano de 2023, ele era deputado em 2023. E agora a gente evidenciou que houve uma fraude, que o nome dele está envolvido. Já sabe que isso é um jogo casadinho, né, da própria esquerda com o judiciário. Rafael Santana diz, estamos juntos, deputado. A Keise Melo diz, não podemos deixar de lutar por esse pensamento de não dar em nada, que se alastra e desanima todos. Perfeito, muito boa colocação dela. É a mesma coisa, ouviu como é o nome dela que falou aí, das pessoas que dizem, olha, não vote porque não adianta votar. É ruim isso, né? Quando as pessoas desestimulam o voto, elas estão adotando uma postura de que nada vai mudar. E o voto muda. Perfeito. O voto bem dado, decididamente muda. Quantos eleitores eu tenho encontrado aqui, Getúlio, que disseram, Nicolete, eu não votei em você em 2022 não, mas 2026 pode ter certeza que vai ter meu voto. Eu vi que você é um cara de direita, que um cara que tudo que você falou você está cumprindo, porque aquele parlamentar que eu votei lá atrás, que ele não está cumprindo com nada do que ele falou. Então, ele está mudando o voto dele e mudando para melhor. Estou dando um dos exemplos. E a gente precisa disso, seja para vereador, para deputado, para governador, quiçá para presidente da República também. Perfeito. Vamos ouvir a Silvana. Bom dia, deputado. Bom dia, doutor Getúlio Cruz. Ótimo domingo ao senhor e da sua família. Deputado, queria fazer uma pergunta ao senhor, que eu já sei a sua resposta. O senhor sempre foi a favor do garimpo. Tudo bem, é um direito seu como de outros todos. Eu nunca fui a favor, né, do garimpo, e não sou contra o garimpeiro, que comecem as pessoas a entender esse meu modo de pensar. Tá, mas o senhor pensou em algum momento nos pescadores, ribeirinhos, indígenas que morreram, crianças, idosos? Tá bom? Essa é a primeira pergunta que eu faço ao senhor. E a minha segunda pergunta é, fora Lula, não sei o porquê, porque ele foi eleito como senhor pelo povo, né? Então as consequências estão vindo agora, né? Como também nós estamos sofrendo pelos nossos erros no nosso voto, né? Aí, ó, bebês morreram na maternidade, a saúde um caos, né? Então eu pergunto ao senhor, não seria melhor, fora denário, fora corrupção, né? Socorro pela saúde, fazer alguma coisa pela imigração se encontrou em Boa Vista, por mais emprego em Boa Vista, porque meu modo de pensar, só me desculpa, deputado, mas se vocês estão aí no poder, é porque o povo escolheu o senhor. Fora Lula, nada a ver não, ele foi eleito pelo povo, só que agora estão colhendo as consequências, né, como se diz uma bela de uma frase, quem planta colhe, né, desculpa aí, mas fora Lula, nada a ver não, devia ser fora denário, fora corrupção e outras coisas mais. Bom dia, Getúlio Cruz, e um ótimo domingo ao senhor. Bom dia, Silvana, vou fazer um breve comentário aqui então. Quando eu falo que eu sou a favor de um garimpo, é um garimpo sustentável. Quando a gente fala que Roraima depende economicamente do garimpo, não é fake. Não é uma falta de realidade. O que a gente precisa realmente é enfrentar um tema que hoje nós estamos em cima dos minérios, hoje a gente não tem uma regulamentação do garimpo e a gente precisa regulamentar esse garimpo. Por quê? Porque a gente está deixando de recolher impostos. O ouro nunca vai acabar de ser tirado, ele sempre vai estar sendo tirado. E ele vai estar sendo levado para outro estado, para outro país, e a gente vai deixar de fazer com que os nossos municípios desenvolvam. Então a gente precisa de uma regulamentação, o Estado estando presente, junto com as comunidades indígenas, e elas vão dizer, eu quero ou não quero fazer essa mineração aqui nas nossas terras, a gente vai ter um Estado presente com mais saúde para o indígena, porque hoje esse governo que a gente está dizendo fora Lula, eu vou te citar algumas causas por que fora Lula. Porque hoje 333% a mais de indígenas morrem. E não é por conta de mercúrio na água não do garimpo. É por desnutrição. É por falta de acompanhamento de saúde. Que já os agentes de saúde indígenas estão entrando em greve amanhã. Porque está um caos sem receber pagamento. Então, assim, é um desgoverno que não paga funcionário, que está deixando morrer mais indígenas. Casos de malária aumentaram 118%. São 33 mil casos de malária. São mais casos que toda a comunidade indígena Yanomami, que são 27 mil. A gente está vendo indígenas jogados aqui no centro urbano, passando fome e desnutrição. Esse é o governo que a gente está dizendo. Fora Lula por conta disso. Além do mais, crime de responsabilidade, Silvana. A Dilma pedalou fiscalmente, ela foi tirada. Um presidente não pode colocar recurso se não está previsto no orçamento. E esse pé de meia é uma grande farsa que ele inventou no ano passado, que ele não dá nem transparência de quanto ele está pagando por cada aluno. O estado de Roraima a gente não sabe quem está cadastrado, quem não está e quanto está recebendo. Então, assim, hoje nós temos provas de pedalada fiscal, hoje nós temos essa questão do genocídio de comunidades indígenas por conta de um governo omisso, Silvana. Então, essa é a nossa realidade. Eu fui eleito, ele foi eleito pelo povo. Mas se o Nicolete cometer algum crime,
Nicolete vai ter o conselho de ética, Nicolete tem justiça, vai ser julgado, vai ser tirado do mandato, assim como o presidente da República também. Então tudo isso, Silvana, é previsto em lei, tá bom? Bom, são 10 horas e 53 minutos. Eu tenho muitas ainda participações, mas infelizmente não dá mais tempo. O deputado Jorge Everton, que vem falar aqui sobre a CPI das terras, já está aí, né? Eu quero agradecer aqui a participação do deputado federal Antônio Nicolete, né? E tomara que ele tenha êxito aí, juntamente com todos os que querem participar, quaisquer que sejam as manifestações do pensamento, elas devem ser prestigiadas, né? Se o pessoal do Lula quiser fazer algum movimento de apoio Lula, pode vir aqui que a gente também dá o mesmo espaço, né? Se o povo não se manifesta, seus representantes não sabem o que o povo quer, né? Perfeito. Então, toda e qualquer manifestação a gente tem que aplaudir para que tenhamos uma democracia realmente pujante e que possa servir ao povo brasileiro. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Getúlio. Eu reforço aqui o convite, então. Você, cidadão roraimense, você boavistense, interior do estado, 17 horas, Praça do Garimpeiro. Vamos dar o grito de fora Lula ou paramos o Lula. O Lula vai acabar com o nosso país e com o nosso estado e também anistia já. Conto com vocês, Deus abençoe a vida de vocês, uma excelente semana, que a gente possa realmente melhorar a situação do nosso país. Tamo junto.